Olá, boa tarde. Há uns anos, abrir uma loja exclusivamente de conservas seria uma loucura. Pois bem, houve quem o fizesse. Falaremos com eles mais à frente no programa e de uma jogada de marketing atrevida que está a ser um sucesso. É preciso recuar até ao período romano e grego em Portugal para encontrarmos o início da tradição das conservas. Em 1865, abriu a primeira unidade de conservas de pescado em Vila Real de Santo António. Hoje, a pequena latinha metálica que preserva os tradicionais não só atum ou sardinha, mas também o polvo, o linguado, passou de um produto barato e pouco apelativo para uma iguaria apreciada por uma legião crescente de comensais liderada por estrangeiros. Como já deve estar a imaginar, a nossa mesa hoje está cheia de lata. Vamos aos meus convidados, que são Tiago Quaresma, é diretor da Comur, Sofia Brandão, diretora comercial e de comunicação da Poveira, e Isabel da Novo, fundadora da Bistrô Becas. Aos três, bem-vindos à Sociedade Civil, no caso, duas estreias e um regresso. Tiago, começamos por si. Já cá esteve? Sim. Na altura disse-me que foi para falarmos das lojas tradicionais, não é? Hoje volta cá também para falarmos um pouco do mesmo assunto, mas para quem não se recorda de si, como já era o meu caso, porque também passam por aqui tantas pessoas que a certa altura é difícil fixá-las todas, mas para quem não o conheceu na altura, quem é o Tiago? Antes de irmos propriamente àquilo que nos traz, o que é o Tiago? O Tiago é formado e licenciado em Eu sou formado em Direito e estou ligado à Comur há 3 anos e meio, há quase 4 anos, na verdade. E foi para Direito e depois percebeu que não era bem isso? Não, percebi que queria ser feliz e então optei pela economia, que Mas era foi mais para Direito por sua livre e espontânea vontade ou foi sim, influência da família? Não, foi por livre e espontânea vontade, falava muito e então as pessoas iam-me dizendo és bom para advogar, mas depois acabei por desistir desse percurso. E argumentava bem? Sim. Reclamava muito? Bastante. Mas com acho que pais? isso é interessante. Sim, mas é bom. Filho único ou com mais Com uma irmã. Mais então, nova. argumentavam muito? Bastante. Não estou a dizer discutir. E ela também está em Direito agora, portanto é porque foi bem incentivada. Mais nova ou mais velha? Mais velha. Mais nova. Mais nova. Sim, por isso teve uma boa sou escola. responsável, sim. E é de onde, Tiago? Eu nasci em Lisboa, embora tenha as minhas origens na Serra da Estrela, Ceia. E volta às origens com facilidade? Sim, e com muita frequência, porque nós, enquanto grupo económico, temos a nossa origem lá, no Museu do Pão, em Ceia. Foi lá que começou a nossa atividade e o Museu do Pão, felizmente, corre muito bem e tem, felizmente, muitos visitantes, é economicamente pujante, é sociologicamente ainda mais pujante e, portanto, sim, com muita frequência lá regressamos. E quando foi aquele momento em que disse assim, eu quero ser feliz? Quando foi? Foi ainda durante o curso? Foi ainda durante o curso, sim, em que eu percebi que nunca seria feliz a trabalhar numa sociedade de advogados nem em qualquer outra profissão da área jurídica, porque me fascinava Portugal há muito tempo, fascinava-me o potencial que existia desperdiçado e ainda existe na economia portuguesa e achei que podia ajudar numa pequena parcela a contribuir com a minha parte e assim fiz e assim tenho feito dentro da organização. E uma coisa foi logo consequência da outra? Sim, a oportunidade no âmbito das conservas surgiu muito rapidamente. Nós ficámos com a Comur em setembro de 2015. Quando diz nós, quem? Nós, o grupo do Museu do Pão. E foi em setembro de 2015 que nos foi conferida esta responsabilidade de tomar conta de uma marca com 77 anos de história agora. E foi então que decidimos que tínhamos que fazer alguma coisa pela fábrica, tínhamos que fazer alguma coisa por este setor, dar o nosso contributo. E pensamos nós que o temos conseguido fazer bastante bem. E já vamos saber como é que o fizeram e em que circunstâncias a Comur neste momento trabalha. Sofia, e antes das conservas? É uma mulher de onde? Eu sou do Porto. Mulher do Norte? Nasci no Porto, mulher do Norte com imenso orgulho. Estudei no Porto, licenciei-me em Estudos Europeus e Relações Internacionais, depois fiz mestrado também em Relações Internacionais na área económica. Entretanto, estive fora de Portugal durante 3 anos. Onde? Em Bruxelas, a trabalhar na Comissão Europeia e também para algumas associações empresariais. Gostou de Bruxelas? Gostei muito.
Gostei muito. Eu acho que... O tempo de Bruxelas e do Porto também não é assim tão diferente. Não é tanto, não, é bastante diferente. É bastante pior. diferente, é muito pior. Não muito é que pior. que o tempo do Porto seja mau, mas é mais Não, cinzento, é muito não é? pior. Até foi uma das coisas que me fazia pensar em voltar. Era exatamente o tempo. Faltava Era todos sol. os dias abrir a janela e ver o horizonte cinzento, sempre cinzento. Mas é uma cidade, eu adorei, incrível para viver. Uma cidade muito fácil para viver, muito cosmopolita. E foram anos espetaculares. Regressei ao Porto no final dos anos 90. Fui trabalhar para uma associação empresarial, também na área internacional, sempre. Depois, o meu percurso sempre na área internacional, durante muitos anos na cidade do Porto. Até que me apareceu a oportunidade da fábrica de conservas da Polveira. Também tinha novos sócios a partir de 2013. Tinham construído uma fábrica nova. Estavam à procura de pessoas nas várias áreas. Estavam a montar uma equipa. E alguma vez imaginou? Nunca imaginei que ia parar as conservas. Ainda por cima eu venho de uma família de conserveiros. Eu nasci no meio das conservas. Então o meu fugiu, bisavô, mas depois... O meu bisavô era conserveiro, o meu avô, o meu pai trabalhou muitos anos nas conservas. Tinham fábricas em Ovar e em Matosinhos. Nos anos 80 a fábrica de Matosinhos, a última, fechou, mas eu sempre me habituei a comer conservas em casa. O curso da sua natureza é verdade, voltar às conservas. Voltei às origens. E comecei na Polveira em 2014, também uma coisa relativamente recente, sempre responsável pela área de comunicação e também no mercado nacional, como diretora para o mercado nacional apenas. Depois, a partir de 2015 ou 2016, para os mercados externos. E é aí que estou. Muito feliz. E a Isabel? Com esse sorriso também acredito que seja feliz. Sim, foi mesmo. Estou feliz porque tenho 3 pessoas felizes à minha frente. Foi de acordo com a minha infância feliz que eu tive, porque eu tenho umas origens também de Trás-os-Montes. De onde? Mursa e Valpaços. E então cresci com muita felicidade e muito à mesa, a comer muito bem. E é isso que depois fez com que o bistrô... Quanto tempo é que passou em Mursa e Valpaços? Por lá? Sempre. Esteve lá? Sim, até estudei uma vez, durante um ano ainda estudei em Mursa. Os meus pais estavam em Lisboa e eu decidi fazer um ano na casa da minha avó, porque gostava daquele ambiente e ainda fiz lá um ano. O ambiente que é rural, o ambiente da lareira, De comida, tudo, da comida tudo. nos potes de ferro. Exatamente, de chegar, e depois a minha avó ia logo buscar o Que pão idade que é que tinha quando estava em Mursa? Ou seja, nessa altura tinha 10, 12 anos, quando eu estive lá aquele ano. Recorda-se bem desses Sim, tempos? sim, mas sempre fui desde miúda, porque os meus pais eram de lá, deixava-nos lá nas férias, a partir do momento em que nós tínhamos já algum pedido, dizíamos sempre que quando acabava a escola íamos lá para cima, porque tínhamos lá os nossos primos, tínhamos lá a nossa E as férias família. eram grandes? E as férias eram enormes. Verdadeiramente grandes. E aquilo era tudo muito 3 giro, meses. de irmos para o rio, para fazermos as espetadas da... Era giro de verão, porque de inverno é frio. Pronto, mas eu passava lá o verão, para mim aquilo era tudo E um não é que encanto. não seja bonito também de inverno, também é. Por acaso E Valpaços? foi... Valpaços, conheço mais, mas mais tarde, porque era a família do meu pai, foi mais tarde. Não vivi tanto como em Mursa. Em Mursa foi mais a minha origem. Depois em Valpaços já foi mais tarde e foi a mesa, foi a família que chamava e nos divertíamos muito a degustar aquilo que se fazia, havia sempre experiências. Tenho um primo, então, em Valpaços, que adora fazer experiências. Cuidado com os primos. Não, ele era mais velho e então fazia experiências muito giras. E uma vez lembro-me dele fazer um presunto e enterrou na cinza. E fez a cura na cinza e depois nós fomos lá fazer a degustação do presunto. E aquilo estava fabuloso. Em cinza? Em cinza. Mas foi uma invenção ou é uma técnica? Foi uma técnica que ele desenvolveu. Exatamente. Tipo um fumado. Tipo um fumado, Exatamente. sim. Deu fumar, mas dentro do... Mas dentro da cinza. E Esteve depois ali como é que foi durante parar uns as dias. conservas? As conservas foi pela necessidade de comer com felicidade. Porque a determinada altura, depois eu formei-me em gestão, estive a trabalhar em gestão. Aonde? Em Lisboa. Fiz a minha vida, depois estava toda em Lisboa e a determinada altura da minha vida comecei a sentir que faltava qualquer coisa, que eu já estava... Era quase uma congestão. Exato, já havia as pessoas todas muito tristes, aquilo, ninguém comia só para se alimentar, eu já comia também só para me alimentar. E depois o bistrô
vem nesse sentido, que a alturas tantas comecei a fazer cursos com chefes de cozinha e comecei a aprender técnicas. E eu pensei assim, então, mas espera, com estas técnicas eu consigo se calhar fazer um produto até que eu consiga conservar. E pronto, foi a partir daí que eu comecei a fazer experiências, aquilo começou a correr bem, comecei a dar a amigos, eles começaram a gostar e pensei, não, agora tenho que ir para a rua sem ninguém me conhecer, de perguntar às pessoas se gostam daquilo que eu estou a fazer. E foi isso que eu fiz. Em 2015 fui para a rua, montei uma banca. E cá estamos. E cá estamos. E cá estamos. Tiago, Comur. Vamos à história da Comur. História da Comur. A Comur é fundada em 1942, na Mortosa. E ela é fundada por causa... A Ria de Aveiro, Mortosa, o coração da Ria de Aveiro. E a fábrica é fundada justamente em função da Ria e das enguias. Posso mostrar? Sim. Sim, enquanto vai falando, eu vou mostrando. E a fábrica é fundada por causa das enguias da Ria de Aveiro. E foi à volta delas que a fábrica nasce, e é para elas que a fábrica nasce, e é com elas que a fábrica se desenvolve e que ganha muita dimensão. A Comur é uma das fábricas que conserva um método de produção eminentemente artesanal, e isso para nós, enfim, isso mantém-se até hoje, e para nós é ponto de honra. Nós não queremos abandonar isso, porque achamos nós que é precisamente aí que reside o maior valor acrescentado daquilo que nós oferecemos a quem nos visita e quem contacta com os nossos produtos. A fábrica hoje não está já nas instalações iniciais dela. Nas instalações iniciais dela está hoje um museu dedicado à própria fábrica, que é o Museu Municipal da Mortosa, e isto atesta bem da importância sociológica e social da fábrica para a região. E nela trabalham perto de 100 de mulheres hoje, e trabalham tudo o que nós colocamos no mercado é trabalhado à mão. E isto tem um significado muito, 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 muito forte, porque este setor das conservas é sociologicamente muito profundo, porque tradicionalmente os homens vão para o mar pescar, as mulheres ficam em terra nas fábricas de conservas, e portanto é um setor que é composto maioritariamente por mão de obra feminina, e tem naturalmente muito significado, e é muito importante tratar bem esta gente, tratar bem esta produção, porque há muita verdade por detrás de cada uma das latas, ou neste caso no interior de cada uma das latas que é produzida em Portugal. Na nossa fábrica, não só na nossa fábrica, mas também nas restantes conserveiras do país, que a maioria delas tem também um perfil ainda muito tradicional, o que é maravilhoso e que, quanto a nós, não deve ser abandonado, porque ele é estratégico e não é um atraso, pelo contrário, é um argumento para o futuro. E a Povera, quantos funcionários tem? Quantos colaboradores? A Comur. A Comur, perdão. A Comur tem perto de 100 de mulheres que trabalham lá, enfim, e a nossa intenção é, inclusive, aumentar a nossa quantidade de mão de obra, porque precisamos, felizmente, de produzir mais, precisamos, felizmente, de incrementar a nossa capacidade, e incrementa essa capacidade não comprando máquinas, mas trazendo mais pessoas para trabalhar connosco. Tiago, não se investe tanto dinheiro se o mercado não for rentável e se o produto não for vendável. Sim. Foi isso que consideraram? Porque investiram bastante dinheiro. Sim, investimos. Fundamentalmente porque... Eu não digo quanto, mas o Tiago, se quiser, pode dizer quanto foi. Não, enfim, o investimento ele é calculável, porque a nossa estratégia assentou muito também sobre o retalho. E foi essa a trave mestra da nossa estratégia, porque nós sentimos uma grande dificuldade quando chegámos ao Comur, que era aquilo que acabei aqui de descrever, não era percepcionado pelo consumidor final. Era muito difícil ao consumidor final entender toda a verdade que estava dentro de uma lata de conservas. E nós sentimos essa clara dificuldade, e por isso a nossa estratégia foi de abordagem direta ao consumidor. Nós temos que conseguir contar-lhe esta história nós. E, portanto, tínhamos que chegar direto. E para chegar direto não havia outra hipótese que não sermos nós próprios a vender-lhe as latas, porque se tivéssemos que passar pela grande distribuição, sentiríamos sempre essa dificuldade, que, por muito boa vontade que tivessem, somos nós e mais milhares de fornecedores ao nosso lado, e, portanto, a dado momento, eles tornam-se naturalmente indistintos. E por isso a nossa estratégia passou por irmos ter diretamente com esse consumidor, e isso foi feito através do retalho, através de uma abordagem naturalmente de marketing diferenciada, porque era, quanto a nós, o único modelo viável para explicar toda esta verdade. Porque o grande equívoco que existia no setor, enfim, e é comum a muitos outros setores da economia portuguesa, era a obsessão do preço. A típica e clássica obsessão do preço. Esse chavão da competitividade que nós ouvimos tantas vezes, e parece que um produto só é vendável se ele for barato. Quantas vezes não é exatamente o contrário. O preço é muitas vezes o primeiro adjetivo para o nosso produto. E quantas vezes, quando nós
partimos de um preço de venda baixo, estamos nós mesmos a desconsiderar o nosso produto e posicionamento também. E acaba por desposicioná-lo em absoluto. E essa visão para nós era clara, porque este setor das conservas, é bom dizê-lo, o setor já teve cerca de 400 unidades a trabalhar e hoje são menos de 20. E é fundamental que façamos todos uma reflexão profunda em torno disto. O que é que faz um setor que já foi o segundo maior exportador da economia portuguesa, e que hoje fica reduzido a menos de 20 unidades, não hoje, mas nas últimas décadas. O que é que acontece para um setor que é tão grande e, de repente, ou com um curto espaço de tempo, é praticamente dizimado? E ele foi precisamente por esse equívoco, por esse tema, por esse grande tema que se chama preço, por esse grande tema que se chama a suposta, e ponha-se aqui um grande parênteses entre suposta competitividade, porque todos os industriais do setor se autoconvenceram de que tinham que reduzir para ser competitivos. E não se percebeu que o adjetivo português está para conservas, como russo está para vodka, como suíço está para chocolate. Ou seja, o mundo inteiro olha para as conservas portuguesas como as melhores do mundo. E, portanto, este é o maior capital que nós podemos ter. É a confiança de um mundo inteiro que esperam de nós, nós enquanto país, que lhe apresentemos o melhor produto do mundo. Portanto, só se estivéssemos mesmo muito distraídos é que não aproveitávamos todo este capital de reputação, que é disso que estamos a falar, para apresentar ao mercado algo convincente. Sofia, vamos à história da Poveira. A Poveira é uma fábrica que está localizada na Póvoa de Varzim, mantém-se na Póvoa de Varzim. Neste momento em Laúndes, que é uma freguesia da cidade. Até 2013 estava em frente ao mar, em frente ao porto da Póvoa de Varzim. Ainda lá está o edifício, que era um edifício que não pertencia à fábrica, era arrendado e que ficou também nas mãos da Câmara Municipal, que está a fazer um projeto de museu comercial sobre a história do mar, a história da pesca e dos pescadores da Póvoa de Varzim, que é um dos setores mais importantes, tudo que é ligado ao mar naquela cidade. A Poveira nasceu em 1938, tal como a maior parte das fábricas em Portugal entre os anos 20 e os anos 40 do século passado. Uma fábrica que esteve sempre voltada para os mercados internacionais. Mais de 90% da sua produção foi sempre para exportação e que, em 2012, transfere as suas instalações para umas instalações completamente novas, completamente modernas, mas que, tal como o Tiago dizia, apesar de termos talvez a melhor instalação fabril em Portugal neste momento em termos de conservas de pescado, mantemos, em termos de método de produção, um método igual há 100 anos. Nós continuamos a trabalhar o peixe através do método tradicional português, fundamentalmente a sardinha. A nossa maior atenção é na qualidade do pescado, ou seja, do peixe. Nós achamos que para ter um bom produto, 90% está centrado no peixe. Se tivermos uma boa matéria-prima, então teremos à partida um excelente produto de conserva. Temos 250 pessoas a trabalhar na fábrica. Dessas, mais de 200 estão na produção. Da mesma forma que o Tiago dizia, estou completamente de acordo com o que o Tiago tem dito. É fundamental para nós manter a tradição no método de fabrico, que é isso que nos distingue da nossa concorrência internacional. É o nosso saber fazer melhor do que os outros, a nossa forma de fazer que é diferente da maior parte da indústria nos outros países. E também, mais uma vez, a qualidade do nosso peixe. Utilizarmos peixe de excelente qualidade, também é isso que nos distingue, muitas vezes, da nossa concorrência internacional, que não tem o cuidado que os portugueses têm com o tratamento do peixe. O peixe, para nós, é um elemento fundamental da nossa vida e sabemos tratá-lo melhor que qualquer outro país fabricante do mesmo produto. Isabel, a história da sua marca Sou eu. confunde-se consigo. Exatamente. Isabel. E depois a Isabel decidiu criar. Sim, depois, entretanto, comecei a fazer estas experiências em casa. Fazia, então... Convidava os amigos e dava a provar? Não, depois fui mesmo para a rua perguntar às pessoas se gostavam. Quer dizer, provas mesmo na rua?
Sim, sim, sim. As pessoas queriam comprar, eu não deixava comprar enquanto não me provassem, porque eu tinha a degustação. Por isso, eu precisava ter o feedback das pessoas. Se nos oferecerem qualquer coisa, estamos sempre dispostos para aceitar. Mas havia pessoas que não ficavam um bocadinho chateadas. Não, mas eu quero comprar e não quero... Não, tenho que provar, senão não deixo de comprar. Assim uma coisa engraçada. E foi a partir daí que eu fui com 30 receitas, fiquei só com 12. Quem é que fez as receitas? Muitas delas eram do receituário português, outras já foram criações minhas. 70% já são criações minhas. Ou seja, já sou eu que vou fazendo as experiências e faço a maturação e depois vejo se resulta e levo ao mercado, o mercado experimenta. E tem sido assim muito intimista, eu e o cliente, o desenvolvimento da própria marca do Bistro Becas. Pronto, que já neste momento já tem a loja online, já está colocada em algumas lojas e consegui, para dar esta resposta, consegui estar então numa incubadora que tem a cozinha industrial que me permite estar em conformidade alimentar. Escolhi a perguntar onde é que eram produzidos. Estão a ser produzidos na Amadora, na Amadora Nova, que tinha 3 cozinhas, que abriu o concurso. Eu concorri com o meu projeto, defendi-o e então fiquei a explorar uma das cozinhas que me permite... É tempo inteiro ou dividem? Não, ela está a 100% dedicada ao bistrô. Ou seja, porque o método que eu confecciono é pelo confitar, é cozinhar a baixa temperatura num longo período de tempo, numa gordura. Eu escolhi o azeite transmontano, que vem lá de cima então, para não confundir os sabores. As receitas... Mas traz mesmo lá de cima? Sim, vem lá da cooperativa de Não vai Mursa. ficar lá de cima buscá-lo? Não, eles já distribuem em casa. Sim, eles mandam. Vem o azeite, as receitas são sempre todas muito simples. É uma proteína, é uma erva aromática, é um fruto seco. Eu não confundo, é só equilibrá-los entre si e depois explodir no paladar do cliente. É isso que tem sido o sucesso. Mas fez alguma formação? Tirei cursos com os chefes, na altura que estava a trabalhar em gestão, que aquilo era uma seca. Era a tal congestão? Era a tal congestão, era só objetivos e estatísticas. E então foi aí que eu comecei de uma forma de hobby. Olha, vou-me inscrever aqui em workshops com chefes. E então fiz workshops com o Vítor Sobral, com o Luís Baena, com o Paulo Moraes, com a Ana... Com a imensa, andei em seminários com eles e aí comecei a perceber a técnica e o gosto disto de cozinhar, porque eu até nem gostava muito de cozinhar, eu gostava de comer e estava habituada a comer bem, eu sentava-me à mesa e comia bem, cozinhar não precisava, e foi com esses chefes que eles conseguiram despertar depois este sentido de fazer as coisas. E como os colegas estavam a dizer, é mesmo isso, se a gente for buscar o melhor ingrediente, não precisamos de inventar mais nada, é só conjugá-lo da melhor forma e dar-lhe valor. E não estragar. Porque também é uma arte, não estragar, é uma arte ao alcance de qualquer um. Exatamente, que a marca já foi avaliada. Mais fácil. É verdade, porque a marca já foi avaliada por alguns chefes e eles próprios dizem, é incrível como é que está tudo tão bem equilibrado, porque lá está, eu respeito o ingrediente. Nada é congelado, entra tudo fresco, é logo tudo tratado, é tudo aromatizado, vai tudo a confitar e depois é tudo embalado nestes frascos de forma transparente, clean, para que o cliente em casa, ou na praia, ou num piquenique, onde quiser, tenha o sabor de Portugal. O nosso propósito mesmo é imortalizar Portugal com todo o sabor. Há quanto tempo é que comercializa? Assim, a sério, desde 2017, que eu comecei então a colocar em lojas gourmet. Neste momento estou já a começar a trabalhar com chefes, que eles estão a fazer, trabalham este produto de uma forma muito interessante. Está a resultar muito, por exemplo, na nossa Lisboa, nos wine bars. Já tenho alguns clientes em wine bars que já estão a ser referenciados nas revistas gastronómicas com as tibornas e as tapas que fazem com o Bistro Becas. E isso é extremamente interessante e agora já tivemos algumas posições com a ajuda da ICEP e da nova classe de Castelo Branco lá fora, já tivemos com o produto em Oslo, em Bruxelas, em Maputo, teve agora na Suécia, fomos convidados agora para ir à Alemanha. Pronto, é este o percurso Bistro Becas. É um bom percurso. A indústria conserveira de peixe, que agora ganhou novo fogo, tem contado com o apoio da Associação Nacional dos Industriais de Conservas de Peixe há mais de 3 décadas. Vamos até Matosinhos, falar com o secretário-geral Castro Imel. Olá, Castro Imel. Tínhamos inicialmente esta ligação prevista por Skype, mas não a conseguimos estabelecer em vídeo. Vamos estabelecê-la em áudio. Não, temos vídeo e áudio. Vamos ver se conseguimos comunicar, Castro Imel.
É um bocadinho aos soluços, mas sim. É a ondulação aí de Matosinhos. Exatamente. Uma ondulação que vai acabar quando construírem o prolongamento do Porto, não é? Exatamente. Castro e Melo, como é que têm feito esta ajuda? O que é que vocês têm feito enquanto Associação Nacional? Quer dizer, nós o que temos feito ao longo destes anos, no fundo, é tentar defender os interesses da indústria de conservas portuguesa, tentá-la relançar. Nos últimos anos, então, pensámos que as conservas tinham de ter o lugar que hoje têm. Durante alguns anos tiveram herdadas deste top onde se encontram hoje e, portanto, fomos nós, juntamente com os associados que nos acompanharam em tudo isto, porque é evidente que a associação sozinha não conseguia fazer nada, e conseguimos hoje pôr as conservas um pouco na agenda, não é? Como sendo um produto que, de facto, merece ter o destaque que lhe está a ser dado, porque é um produto nobre, um produto muitíssimo bom, que dá, portanto, quer dizer, tanto pode servir para confeccionar pratos dos mais simples às maiores iguarias. Não é por acaso que os chefes de cozinha tomaram hoje conta um pouco deste produto e que hoje faz parte até de grande parte das mesas dos portugueses. Castro e Melo, vocês, se não me engano, representam 16 das 18 empresas fabricantes. 16 das 18, não é? Mas produz-se agora mais e melhor do que se produzia há 80 anos, quando existiam mais de 150? Sim, isso não tem comparação possível, não é? Produz-se mais, produz-se muito melhor, até porque os meios tecnológicos, a inovação, tudo isso foi adotado por esta indústria, claro, aproveitando ao limite quase fundos europeus, que na realidade, portanto, conseguiram, pronto, é evidente que isto é mérito dos industriais, que souberam aproveitar estas oportunidades para conseguirem pôr as suas fábricas ao nível do melhor das melhores fábricas europeias e do mundo até. Esta indústria dá emprego a quantas pessoas? À volta de 4.000 pessoas. Isto de postos de trabalho diretos, não é? Porque depois há outros postos de trabalho que se situam quer a montante, quer a jusante, que dependem efetivamente aqui do setor da indústria de conservas de peixe. Castro e Melo, quem são os nossos principais adversários lá fora? Quer dizer, os principais, depende, mas os principais adversários são, sobretudo, os países do Extremo Oriente, no caso das conservas de atum. No caso das conservas de sardinha, poderíamos invocar eventualmente Marrocos, mas se calhar, digamos, a concorrência marroquina hoje não era aquilo que já foi noutras épocas e, portanto, suponho que nós, Portugal, conseguiu apostar bastante na qualidade dos seus produtos e hoje a diferenciação faz-se por aí, não se faz propriamente pelo preço, não é? Castro e Melo, obrigado pela disponibilidade que teve para estar em direto aqui connosco, pela paciência que teve também até que conseguíssemos resolver esses problemas técnicos que o impediam de entrar em direto connosco. Felicidades e até uma próxima. Muito obrigado. Muito obrigado. Tiago, antigamente era um alimento pobre. Sim, nomeadamente a sardinha, que hoje afinal vira um alimento altamente valorizado. Essas latas são do nosso conceito do mundo fantástico da sardinha portuguesa. Foi o conceito através do qual nós fizemos o nosso lançamento no retalho e que sintetiza um pouco aquilo que já aqui foi conversado, que é o produto é intrinsecamente maravilhoso, era preciso dar-lhe um invólucro que respeitasse a sua enorme dignidade intrínseca. E, portanto, a nossa estratégia, uma delas passou justamente por aí. O Mundo Fantástico da Sardinha Portuguesa é um conceito que nós temos um pouco espalhado um pouco por todo o país. O primeiro foi em Lisboa, na Praça do Rossio, e ele anda muito à volta da magia que nós achamos que a sardinha tem e sempre teve. Nós abrimos-lo em 2016, recuámos 100 anos de história, de 2016 na altura até 1916, enfim, por essa ocasião fizemos então a impressão de 101 latas diferentes, impressão não, a litografia de 101 latas diferentes e abrimos um pequeno circo
à volta das conservas, um mundo de cor, luz, som, fantasia, em que a nossa proposta é que as pessoas se percam um pouco, no bom sentido, se percam um pouco dentro das nossas lojas. Todos nós andamos à procura de algum elemento de fantasia. Aliás, quando os pais levam os filhos à Disney, normalmente há mais vontade dos pais lá irem do que os próprios filhos. E nós apelamos um pouco sem dúvida. a essa mesma... Os seus filhos, pai, se calhar não quero ir. Não, vai estar. E nós tentamos apelar um pouco a essa fantasia. O mundo fantástico aqui surge no duplo sentido, quer da admiração, quer dessa fantasia que nós queremos que o ambiente de loja tenha. Isto vem provar que, a fim de contas, um produto que era um produto de recurso pode e deve ser tratado com muita nobreza, porque de facto é aquilo que ele efetivamente é. E no caso da sardinha em concreto, ele tem uma característica muito interessante, é que a sardinha é simultaneamente nobre e popular. Peguemos, por exemplo, nas festas populares portuguesas do mês de junho, em que nós tanto temos a pessoa mais humilde como a pessoa mais abastada do país, as duas naquele dia comem as duas uma sardinha no pão, seja lá qual for a sua condição social. Isto é poderosíssimo, isto diz muito sobre o que é este produto que estamos aqui a falar. O grande desafio, como em quase tudo na economia, é fazer evoluir de produto para conceito. Este é sempre o grande desafio com que qualquer operador do mercado se depara. É o momento em que nós deixamos de o avaliar pelo seu custo, ou seja, deixamos de o comparar com qualquer outra opção que possa vir de Marrocos e passamos a dar-lhe um valor tal que o preço deixou de ser o primeiro fator de decisão. Isto acontece-nos a todos nós, todos os dias, nos mais variados momentos que temos de decidir uma compra, enfim, da roupa a um automóvel, aos alimentos. Isto pode entrar e deve e entra efetivamente nos alimentos. Peguemos nos vinhos, por exemplo, em que raramente nós tomamos a decisão assente no preço e, portanto, ou se tomamos até ao contrário, até ao tal preço, enquanto adjetivo que nos faz pagar um pouco mais. E era isto que faltava às conservas. Elas têm um valor intrínseco tremendo, são extraordinárias, enfim, de uma maneira geral, quase tudo o que se produz em Portugal, porque a crise do setor obrigou os fabricantes a esforçar-se muito por criar, sob o ponto de vista de produto, algo de uma qualidade excepcional. Faltou durante muito tempo quem olhasse para as conservas com todo o seu potencial que elas têm, e prova-se que têm, de poder ser algo mais do que o produto propriamente dito. E a tal evolução produto-conceito, nós, no nosso caso, a nossa estratégia passou pelo retalho. São as 17 lojas que temos abertas ao público e um pouco por todo o país. Estamos em 11 cidades diferentes de Portugal. E esta é a nossa proposta, é apresentar diretamente ao consumidor final aquilo que nós fazemos na Mortosa. São as mãos das mulheres da Mortosa que têm o papel decisivo daquilo que nós vendemos na Praça do Rossio, em Lisboa. E é nesta ponte que está o segredo, não só para as conservas, e nós aqui atrevemos-nos a desafiar um pouco o resto da economia portuguesa, do resto dos produtos endógenos portugueses, que é dizer, isto é fazível para um sem número mais de produtos. E se há papel que o turismo pode e deve desempenhar pela produção da economia portuguesa, é este, é lhe dar o real palco que ela precisa para depois destacar, porque o grande, e penso que falámos disto há um ano atrás aqui no programa, um dos grandes propósitos que o turismo deve assumir é o dia a seguir ao turista ou a quem nos visita sair de Portugal, que é que mensagens é que ele leva, o que é que ele vai fazer com a informação que consumiu cá em Portugal. E nós dizemos muitas vezes que nós queremos que no dia a seguir ao visitante sair de Portugal, que ele vá à internet e que procure conservas portuguesas e que as encomende e que isso fomente, de facto, um hábito de consumo, porque é possível de o fazer. Sofia, vamos agora a estes. Minerva. É a marca Minerva, é a nossa marca bandeira da fábrica. É uma marca que é quase tão antiga como a Palveira, de 1942, e é uma marca que foi relançada em Portugal porque era uma marca que estava presente em mais de 30 mercados, e está presente em mais de 30 mercados. Foi sempre uma marca muito vendida lá fora, mas nunca vendida em Portugal, ou pouco vendida em Portugal. Porquê? E porquê? Um bocadinho, se calhar, como o Tiago se falava, em Portugal, ou a indústria conserveira portuguesa, durante a maior parte, durante muitos anos, toda a sua produção, praticamente, era para a exportação. Ou seja, lá fora conheciam muito mais as conservas portuguesas do que os próprios portugueses. Em Portugal consumia-se principalmente conservas de uma fraca qualidade, enquanto que lá fora as nossas conservas foram ganhando fama porque fabricava-se e produzia-se com grande qualidade.
ainda hoje, e como o Tiago dizia também, o sardinha ou sardinha portuguesa é uma marca no estrangeiro. E por isso, numa lata, colocar sardinha portuguesa ou conservas portuguesas é um selo de qualidade. E a Minerva fez o seu percurso pelo mundo inteiro, desde o Japão às Filipinas, nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os países da Europa, na América do Sul, no Peru, aliás, na selva peruana tem contra-latas Minerva, e começamos a trabalhar a marca também em Portugal, de uma forma mais intensa, há uns anos atrás, há cerca de 10 anos atrás, e muito também pelo trabalho da própria associação. Porque a Associação das Conservas de Peixe, dos industriais de conservas, e muito bem, percebeu que realmente era preciso a indústria juntar-se e mostrar no mercado nacional que nós fazíamos um produto de extrema qualidade, que não era a percepção que o consumidor português tinha. Desculpa só interromper, elas estão a dizer-me que eu estou a fazer muito barulho, porque as latas estão vazias. Pois, não é? sabe porque é que fazem barulho. Mas é fácil. Eu sei porque é que estão, mas para quem não sabe. Vem de avião e nos aviões não pode trazer latas de conservas. Por isso é que elas estão a fazer barulho, porque estão vazias. Senão não podia ter trazido nenhum produto para mostrar. Mas estas não estão. Essas não estão, essas por acaso não estão, porque estão numa gramagem diferente, é possível. Portanto, vou pedir desculpa, mas provavelmente vou continuar a fazer barulho. É melhor ou então pegar menos. Então eu estava-lhe a dizer, e por isso, o trabalho que foi feito de há 10 anos para cá pela indústria foi um trabalho excelente, porque os conserveiros, apesar de ser uma indústria ainda muito conservadora, que tem a ver com a sua própria origem, perceberam perfeitamente que tinham que mudar o registro com que trabalhavam as suas marcas e os seus produtos e começaram a olhar para o mercado de uma forma diferente e a ousar desde logo nas receitas, a ousar também na parte da imagem e a ousar juntando as conservas com, se quiser, opinion makers. E daí o trabalho que foi feito em conjunto com a associação de trabalhar com grandes chefes, por exemplo, o Vítor Sobral, um deles, é um fã das nossas conservas, já passou muito tempo connosco na fábrica, e muitos outros. Aliás, nós temos um projeto, não sei se se lembram disso, há um ano atrás, com o público, todas as semanas saía uma lata de conservas, assinada por um chefe, por grandes chefes portugueses. Cada chefe com a sua receita, cada chefe escolheu um pescado típico do nosso mar e foi um verdadeiro sucesso, com receitas muito ousadas e que as pessoas acharam incrível como é que era possível, numa lata de conservas, fazer-se uma coisa tão extraordinária. E isto que fala do valor das conservas é fundamental na percepção do consumidor, como o Tiago dizia. Se imaginar que chega a um supermercado e uma lata de sardinha em azeite ou de sardinha em tomate, custa menos que um café. Que um café que nós tomamos todos os dias ao balcão e nem pensamos no que estamos a pagar. E comparado o trabalho que está numa lata de conservas com um café que nos é tirado num balcão, eu penso que conseguimos perceber o valor e que estamos realmente a pagar muito pouco por um produto extraordinário. Extraordinário em trabalho, na forma como é preparado, mas também em sabores e em valor nutricional, como sendo um produto excelente. As conservas têm tudo. Tem peixe, proteína, tem azeite, ou óleo de girassol, ou tomate. São um produto 100% natural, não tem conservantes. Ou seja, esta coisa do produto processado era uma ideia também que as pessoas tinham. O atum é o fast food. É fast food, não é? O atum em conserva é um produto excelente. Aliás, vê-se hoje em dia, qualquer desportista come conservas de sardinha, conservas de atum, conservas de cavala, que são extraordinárias. E por isso, dentro de uma lata, de uma forma fácil, rápida, barata e deliciosa, tem aquilo que precisa para uma refeição. Basta juntar uma salada, uma batata e tem ali um prato extraordinário. A Sofia acaba de me dar uma deixa para o que a Direção-Geral de Saúde fez em agosto do ano passado, sim. Porque lançou um manual de receitas com lata. É verdade. Um chefe nutricionista e investigadores contribuíram para um trabalho de pesquisa inédito. Sofia Mendes de Sousa é adjunta da diretora do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável. Está agora connosco também via Skype. Vai falar-nos deste manual e do valor nutricional, como de resto a Sofia estava a fazer referência. Olá, boa tarde, Olá, Sofia. boa tarde. Viva, como está? Tudo bem? Tudo bem. Acompanhou obrigada. aqui alguma parte da nossa conversa? Conseguiu ouvir alguma coisa? Sim. Quer acrescentar alguma
Quer acrescentar alguma coisa ao que a Sofia, a outra Sofia, também estava a dizer? Sim, se calhar podemos começar aqui um bocadinho nesta questão do valor nutricional, uma vez que estava aqui a ouvir falar sobre a qualidade das conservas e sem dúvida foi um dos grandes objetivos deste trabalho aqui da Direção-Geral de Saúde, valorizar o consumo das conservas e do pescado nacional como uma excelente fonte de proteína de alta qualidade, que é uma questão bastante importante. Do ponto de vista das vitaminas e minerais, é também um alimento muito interessante quando falamos aqui na questão do cálcio, do selénio, da vitamina B12, portanto tem aqui uma série de componentes que são bastante interessantes. Neste trabalho foi também feito aqui um levantamento de uma amostra destes produtos a nível nacional, de cerca de 290 amostras de conservas de pescado tipicamente presentes no nosso mercado, e verificámos também que não temos valores muito excessivos no que diz respeito ao sal, do ponto de vista da gordura de qualidade, portanto, outra vez a proteína. Portanto, temos aqui um conjunto de critérios e características que tornam este produto bastante aqui deste ponto de vista. Sofia? Estão-me a conseguir ouvir? Sim, tivemos agora aqui uma falha. Só não ouvimos a parte final do que nos estava a dizer. Só referir que, pronto, do ponto de vista nutricional, são realmente é um alimento bastante interessante e que deve ser valorizado aqui perante os nossos consumidores. E dá para fazer muitas receitas, certo? Sofia? Diga? E dá para fazer enorme quantidade de receitas, por isso nós podemos... verdade. Sim. Não há esse perigo de enjoarmos a conserva, não é? Não, sem dúvida. E nós aqui apresentámos aqui num trabalho também que envolveu aqui o Instituto Português do Mar e da Atmosfera e o chefe Fábio Bernardino aqui conosco. Temos um conjunto de mais de 30 receitas, exatamente para ver esta diversidade que as conservas nos podem trazer a este nível, desde coisas interessantes como um wrap de bacalhau ou como um pastel de grão e atum, um burrito de sardinha, portanto assim também há ideias e alternativas inovadoras que permitem incluir aqui as conservas na nossa alimentação. Sofia, e sal e picante que existe nas conservas? Sim. Em boas quantidades, aceitáveis ou não? Sim, do ponto de vista do sal, aquilo que verificamos, os teores andam naquilo que nós chamamos o moderado, portanto, devemos ter sempre algum cuidado, claro, e até aqui com algumas dicas também, por exemplo, ao escolher uma conserva em gordura, portanto, tem azeite como é óleo, é sempre também importante escorrer o excesso para que não haja esse excesso depois na nossa refeição, e se estamos a utilizar uma conserva a esse nível também, se calhar já não há necessidade de adicionar gordura na própria refeição e trazer aqui também um equilíbrio nesse ponto de vista, e mesmo a própria conserva em água, também podemos escorrer essa água e assim também retiramos um pouco esse excesso de sal, e quem diz das pescado fala também nas leguminosas, etc. É sempre uma boa prática escorrer bem e passar por água corrente para retirar então esse excesso de sal, e assim conseguimos ter uma alimentação e uma refeição bastante equilibrada. Sofia, obrigado pela disponibilidade. Obrigada também. Pela simpatia de ter entrado connosco aqui em direto no Sociedade Civil. Obrigado e felicidades. Até uma próxima. Obrigada. Obrigado. E então agora vamos nós, à Becas. Becas. Então, eu vou ser de enquadramento, porque vou pegar aqui nos frascos para poder mostrar. O que é que nós temos aqui? Então, no Bistro Becas encontram, é uma panóplia de confitados, patês e picles. Ou seja, são receitas que, em termos de... Por qual é que eu começo? Por qual quer que eu comece? Pelo que quiser. Por exemplo, temos os patês, esse patê, pimentos com queijo de cabra e pois, foi desenvolvido... Pimentos com? Queijo de cabra e pois, já é uma receita minha, que foi desenvolvida... É bomba? Não, porque é aquele pimento doce, não pica. É um pimento... Meiguinho. Meiguinho, exatamente. Ou seja, já foi premiado em 2017 pelo Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar de Castelo Branco, como produto inovador. E os meus patês, aquilo que eu quero que o cliente sirva é... Estão a pedir para eu abrir. Posso abrir, não é? Pode. Posso? Tenho que tirar o... Então não. Mas posso. Pronto. Ou seja, dá para fazer uma entrada, dá para temperar uma carne grelhada, dá para temperar uns legumes grelhados. Foi desenvolvido no inverno para sair no verão, para que porque tem um sabor muito português. Os pimentos vêm da Horta da Lagoa, que é ali em Santarém, que eu vou buscar, que são mesmo fresquinhos, e eu consigo então
dar-lhe esse sabor que foi já premiado. Agora já ficou violado, já não vale Cheira a bem. pena. Não, Já. é só para não entornar e não... Aproveitar e comer. Não é? Só para não fazer as neiras aqui na casa. Depois temos os confitados, são as receitas Este? de carne e de peixe, esse é de codorniz com ameixa preta e salva. Que são receitas muito simples e que as pessoas depois podem fazer o que quiserem em casa. Tanto pode ser para servir uma entrada ou desenvolver receitas sobre o próprio confitado. Temos o coelho também com codorniz e mirtilha e alecrim, que foi o Great Taste agora em 2018. Qual? Temos o polvo. Polvo também, é este. Polvo com tomate seco e alecrim, que é a tradição de Portugal. Que acaba por ser também de fazer um petisco, embora, lá está, as pessoas estão habituadas a ter o azeite, Cá está o polvo. o vinagre no polvo. E tem polvo. E tem polvo. E tem polvo. E é mesmo polvo. E é mesmo polvo. Não é um gula. Hoje em dia é mais difícil. Não, que as pessoas perguntam sempre assim, mas isto é mesmo polvo? E eu, olha, experimente. Se sabe o que é polvo, experimente. É mesmo polvo, pronto. Aqui não engana. Não engana mesmo. E este... E já depois mostrei? temos os picos. Os picos. Temos esses de vegetais, que combinam, por exemplo... São muito picantes ou não? Esse, não. Não? Não. Não sei se me convenceu. É? O polvo é que é picante. Também é meiguinho? O polvo é picante. O polvo é que já é mais Mas os picante. picos costumam ser também fortezinhos. não é? Sim, tenho um de limão e alperce que é picante. Esse de vegetais não é picante. Não. Este é também mais suave. Porque eu depois tenho a gama toda desenvolvida para vários paladares, ou seja, não está... Eu tenho confitados mais picantes, confitados mais neutros, confitados com sabores mais de fusão, que vão ou seja, que para o paladar descorrompem completamente aquilo que as pessoas estão habituadas. Pronto, e acaba por responder a vários padrões do palato do cliente. E é isso que se diverte. Por exemplo, neste momento estou a desenvolver um picante que vai elogiar o Algarve, com laranja e medronho, e estou a desenvolver um outro pâté que vai elogiar os Açores. Pronto, ou seja, faço este tipo de combinações muito... Vou buscar os produtos, experimento, começo a imaginar, às vezes acordo de noite e escrevo. Tem um bloco. Tenho sempre Tem um bloco. Tenho. Acorda antes que se As esqueça. melhores ideias. Não, às vezes quando acordo nem percebo muito bem o que é ali está. mas é assim que as coisas têm surgido, e muitas vezes aquilo que eu digo, eu mais que conservar alimentos, conservo emoções. E é isso que eu quero transmitir ao cliente, é que se divirtam. Quando eu tenho uma avó que me diz, eu quando abri o seu confitado de polvo no Natal, a minha neta que estava agarrada ao telemóvel, largou o telemóvel porque veio aquele cheiro, e começou a comer e não largou mais o pote, quer dizer, e teve connosco o Natal a conversar connosco. É isto que me interessa, é esta emoção que as pessoas têm que voltar a ter na mesa. Trabalha sozinha? Comecei sozinha, neste momento já tenho pessoas a ajudar-me. Quantas? Agora na cozinha tenho uma, na parte comercial tenho outra. Está a crescer. E depois arranjo muita ajuda outsourcing, ou Vai seja, agregando. vou agregando. Sozinha não consigo fazer nada. E eles vão provando. Vão e vão dando opinião. Também vai provando enquanto está. Eu cozinho muito pelo cheiro, porque se eu provar muito, depois canso o paladar. O olfato é o seu principal sentido? Sim, o olfato é como eu consigo perceber se está equilibrado ou não. Sou capaz de provar as coisas em cru para saber qual é que é a intensidade que coloco. Ou seja, se o poejo está muito ativo ou menos ativo, tenho que pôr mais ou pôr menos. É mais tudo em cru. Se fosse um bazar de especiarias, perder-se-ia por lá. Eu adoro. Não. Adoro. Estou a falar mesmo no Oriente. Sim. Já foi? Já. E Adoro. Sentiu-se em casa. Em casa. Sim. Em Este casa. é o meu mundo. Voltei às minhas raízes. Tudo que é de cheiros, para mim, é completamente... Quando era miúda, nós morávamos num 6º andar e quando eu chegava à casa eu sabia o que é que todas as pessoas estavam a comer. Eu dizia à minha mãe, olha, o do segundo está a comer isto, o do terceiro está a comer aquilo. E nós, o que é que vamos comer? Tiago, temos falado aqui do preço. E há pouco até o Tiago depois explicar onde é que se vendia. Eu olhava para estas caixas e manifestava a minha ignorância, porque nunca as tinha visto. Porque os olhos também comem e fixam, não é? Para além da beleza, porque há arte nestas latas, não é? Estas latas têm arte. Quanto é que custa? Todos nós queremos saber sempre quanto é que as coisas custam, Sim, não é? exatamente. Eu vou mostrar
Ok. Em primeiro lugar, sobre o tema da arte, há algo importante dizer, é que na história das conservas a arte esteve sempre muito presente, nomeadamente a arte da ilustração, esteve sempre muito presente nas latas, e com uma abordagem propositadamente naif, ela atravessa toda a indústria conserveira, mesmo nos momentos em que a produção era para fornecer exércitos, ela está sempre presente nos vários momentos da indústria. Portanto, aí nesse aspecto não inventámos a pólvora, apenas regressámos ao passado. A arte torna-se mais interessante quando litografada, e esse é um dos segredos, uma das pedras de toque para o sucesso daquilo que nós pomos nas prateleiras, é o tema da litografia, que também é ela própria uma arte. E é aquilo que muitas vezes também, ainda, apesar de tudo, ainda não se vê da parte de algumas das indústrias conserveiras, que é essa aposta na litografia que enobrece o produto de uma forma enorme. Concretamente sobre o tema do preço, há uma barreira que nós conseguimos ultrapassar, e por isso é que, e há pouco falava de conservas de linguado, temos aqui robalo, bacalhau, estamos a falar de conservas, ou mesmo as de salmão, a polvo que aí estão. Salmão fumado é o meu preferido. Estamos a falar de conservas que partem de um custo de matéria-prima bem mais elevado do que uma cavalo, um carapau ou uma sardinha, e que, portanto, supostamente, nomeadamente, por exemplo, o linguado, nós também temos corvina em conserva, supostamente, partindo de um custo de matéria-prima tão elevado, elas não seriam possíveis de fazer em conserva, não que não fossem tecnicamente executáveis, porque naturalmente o são, mas porque se o mercado não absorvia determinado preço de venda, então era impossível, partimos de um custo de matéria-prima já ele próprio tão elevado. Uma vez derrubada essa barreira, derrubada esse estigma do preço e dos cêntimos e da tal lata que é mais barata do que o café, porque infelizmente é verdade, isso ultrapassado, então ficamos à vontade para poder abordar o mercado de outra forma. Para lhe dizer, por exemplo, esta lata de bacalhau que aqui está custa 9 euros, a de robalo custa 15, a de polvo custa 13, a de salmão 12, a de enguias, que aí está essa, que é a versão de 160 gramas, custa 10 euros. Essa sim, essa é a nossa joia da coroa, e por isso é que tem uma imagem diferenciada de tudo o resto. O grande enfoque dessa criação da lata é o ano da fundação da fábrica, porque, como já disse, ela foi fundada por causa das enguias que existiam na Ria de Aveiro, e, portanto, essa é uma lata de celebração da origem da fábrica. E, portanto, mas falando também da lata de corvina que custa 18, ou da lata mais cara que temos, que é o linguado, e custa 31 euros, é verdade que sim, que custa, mas o que é facto é que existe consumidores. O nosso best-seller é o bacalhau, que é esta aqui, nós temos metade da nossa gama de conservas é mais barata do que esse bacalhau, o que prova que no final do dia não tem nada a ver com o preço, tem a ver sim com as emoções que as pessoas retiram, com o que as pessoas percepcionam da explicação que lhes é dada. Naturalmente o bacalhau tem muito a ver com o facto do nosso mercado ser também muitíssimo internacional e do bacalhau estar associado a Portugal, mas uma vez mais, e regresso a uma frase que já disse, há muita verdade por trás disso tudo. No caso concreto do bacalhau, nós fazemos-lo na nossa fábrica no carvão, como se estivéssemos num restaurante à beira-mar a estar a grelhar o peixe. Nós fazemos o bacalhau assim, dessa forma, e ele depois é enlatado lasca a lasca dentro de cada uma das latas. Isto tem um valor imenso e é preciso pagar o justo valor por este trabalho que é feito, por este know-how, pelo carinho com que este trabalho é feito. Porque depois o fundamental é que saibamos, e nós isso sabemos, redistribuir por toda a cadeia de produção, por toda a cadeia de valor, redistribuir este valor por toda a cadeia. Portanto, os pescadores têm que ser melhor recompensados, as senhoras das fábricas têm que ser melhor recompensadas, quem trabalha numa loja tem que ser devidamente compensado pela história que conta, muito mais do que pelo produto que vende, pela história que conta. E, portanto, este valor, esses 9 euros que aí estão numa lata de bacalhau, ele é inteiramente redistribuído pela cadeia, porque só assim é que funciona, só assim é que é justo. Porque se nós fizermos uma reflexão sobre quem é que é o beneficiário da tal lata mais barata do que um café, nós não encontramos beneficiário para ele. Porque nós, tirando os produtos do cabaz básico, que todos aí temos que o ter, e aqui no caso das conservas talvez o atum entre talvez não, o atum certamente entra nessa categoria, mas tudo o resto já não entra. Se eu for comprar uma lata de salmão fumado ou uma lata de ovas de bacalhau, provavelmente é para abrir com um grupo de amigos em casa, para termos um momento, enquanto bebemos um vinho ou bebemos uma cerveja e vemos uma partida de futebol, por exemplo. E se assim for, naturalmente que não preciso de o comprar a meia dúzia de cêntimos. Pelo contrário, vou-lhe dar muito mais valor se o comprar por um preço muito mais justo. Portanto, esta é a nossa interpretação desse grande fantasma que são os preços e derrubámo-lo, enfim, por experiência própria e por prática própria, que é nas nossas lojas. Sofia, estes... Lá vou eu fazer barulho outra vez. Eu vou... mas tem bons reflexos. Por exemplo, quanto custa uma
Uma lata Minerva. A Minerva, as latas de atum Minerva, os filetes de atum em particular, estão na grande distribuição em Portugal. E uma lata custa 1,99€, 2 euros. Esse é o atum mais comum, atum em água, que podem também... Atum e em custa, água? Sim, ao natural, e custa 1,5€. O bacalhau, 2 euros também. Mas estamos a falar de marcas que estão na grande distribuição e não como o Tiago Claro, sim, está a falar, que estão em distribuição nas lojas deles. Por exemplo, essa nossa gama de Minerva em papelado tem preços completamente diferentes, enquanto que uma lata de sardinha alva, por exemplo, custa 80 cêntimos, uma lata de sardinha Minerva não compra por menos de 2 euros. Nós também na Poveira, apesar de o método de fabrico ser exatamente igual para todos os produtos e marcas, nós com a marca Minerva temos um cuidado excepcional. Há uma seleção do peixe, o melhor peixe vai sempre para a marca Minerva, o mais fresco, o peixe que nós chamamos da capa, daquele que chega à fábrica em cima, e por isso também, mais uma vez, o preço tem de ser diferente. O que conta muito para o nosso preço de venda é a qualidade da matéria-prima e a forma como o produto é trabalhado. E isso nós conseguimos fazer sempre muito bem, e eu penso que os industriais, em geral, hoje fazem isso muito bem, mas fundamentalmente fora de Portugal. Uma conserva de sardinha portuguesa custa mais de o dobro do que uma sardinha comprada noutras partes do mundo. E tem o seu mercado. O consumidor internacional é um consumidor cada vez mais exigente, cada vez mais consciente do que é que está a comer, cada vez procura mais saber de onde vem aquele produto. Hoje em dia também, graças à tecnologia, é fácil rastrear uma lata de sardinha. Eu se comprar uma lata de sardinha na Áustria, consigo saber onde é que ela foi pescada, quando foi pescada, para que fábrica foi, e isso faz com que a qualidade seja o nosso foco, porque é a qualidade que nos vai fazer continuar aqui por muitos e muitos anos. Diferencia. Há 9 anos, Henrique Vaz Pato, arquiteto, decidiu reinventar a antiga loja de artigos de pesca, Sol e Pesca, no Cais de Sodré. A decoração ficou, mas atrás do balcão trocou-se o isco pelo petisco, mais concretamente por conservas. Vamos ao encontro do Henrique perceber como tem sido esta viagem. Olá, Henrique. Boa tarde. Tem sido uma viagem e peras. Tem sido, e de facto com alguma surpresa no início, que a recepção das conservas nos portugueses não era como agora, tanto a nível de estrangeiros, não tínhamos de facto a motivação e o interesse que há hoje, não é? Há 10 anos. Os estrangeiros, quando passam ao pé da vossa loja, entram e compram? Entram e vêm, de facto, alguns de propósito, mesmo de remotas distâncias, como o Japão, para provar de determinadas conservas e com determinadas receitas que temos aqui desde há 10 anos. Uma delas, por exemplo, é a sardinha na broa, que é uma situação muito, muito popular e muito simples, que se faz de uma forma muito prática com as conservas de peixe. E escreveu um livro. Sim, há cerca de 8 anos publicámos este livro com as principais receitas do Sol e Pesca, e uma delas, de facto, é, por exemplo, a situação da sardinha na broa. Não sei se dará... O Henrique vai mostrando aí, eu também estou a mostrar aqui. Depois a capa do livro. Mas, de facto, aí é a sardinha sobre uma fatia de melancia. Este meu livro é melhor que o seu. Pois, tem uma imagem com mais qualidade, certamente. Mas o livro sintetiza também o conceito que quisemos dar, de facto, de um espaço novo que não havia em Lisboa, nem em Portugal. Um espaço que se podiam provar todas as conservas de peixe que havia no mercado e discutir a sua qualidade. Foi uma das motivações maiores que me levou a abrir a loja, foi essa, não haver nenhum espaço que se pudesse abertamente provar e discutir as conservas de peixe. Eu mesmo tinha dificuldade porque não havia, cada supermercado tem as suas conservas e cada espaço comercial também tem focado as suas e não a abrangência de todo o mercado. E acho que também esse valor foi reconhecido tanto pelos clientes estrangeiros como pelos portugueses, em que não focámos numa única marca, mas sim
na abrangência maior possível do nosso mercado. Henrique, obrigado também assim pela disponibilidade que teve para entrar em direto connosco. Obrigadíssimo e felicidades. Obrigado. Muito obrigado. E Isabel, e agora nós, sim, muito rapidamente. Muito rapidamente. Muito rapidamente. O preço. A bomba, quanto é que custa? A bomba leve, a Os bomba pássaros amiguinha. são 8 euros. Quanto? 8. Esta? Custou 8? 8, sim. Todos eles estão a 8 euros. Sim. Os picos são a 6,5. Os confitados variam entre 12,5 e 14,5. Aí temos um de 13 e um de 14,5. Pronto, é mesmo com valor. Com valor. Também aquilo que não tem valor, pouco valor lhe damos. Isabel, Sofia, Tiago, mais uma vez, obrigado pela vossa disponibilidade, obrigado pela vossa simpatia, felicidades para vocês e aquilo que vocês, de certa forma, os três aqui disseram. É importante remunerar bem quem está a produzir aquilo que depois nós compramos. E quando compramos também temos que perceber que os outros também têm que ganhar e também têm que receber o seu ordenado. Por isso, bem-ajam, felicidades, obrigado. Obrigada. Como dizia o Miguel Esteves Cardoso, a melhor forma de conservar as conservas é comê-las. Eu já faço a minha parte quase todos os dias. Confesso. Boa tarde, fico bem.